Vamos começar então? Vamos começar a falar desse tema que é tão polêmico na nossa área. Vou até botar um filtro para eu ficar mais bonitinha, que hoje foi tudo muito corrido por aqui. Mas então, gente, vamos lá. Tem muita gente aqui querendo saber sobre o uniforme, né? E olha que o meu uniforme já foi motivo de polêmica, de comentários, enfim, né? Mas a gente vai aqui desmistificar um pouco essa coisa de uniforme para assessoria de eventos. Eu queria começar falando o significado de uniforme. Uniforme, ele vem do latim, que é a junção da palavra unus, que significa un, e mais forma, né? Forma é aspecto, aparência, molde. Então, uniforme nada mais é, gente, do que desde a época da Grécia Antiga, que é de onde surgiu a questão do uniforme. Desde lá, o objetivo sempre foi identificar e padronizar grupos, pessoas, né, para alguma ou determinada atividade que esteja sendo executada. Então, gente, a função do uniforme é de identificar aquela equipe que está atuando naquele momento. Esse é o primeiro ponto e a gente tem que entender que as equipes de assessoria precisam estar uniformizadas e dentro de um mesmo padrão. Porque é o uniforme que vai fazer essa identificação de quem é que está ali atuando como base, como campo, quem está ali desenvolvendo atividade de coordenação, enfim. Eu costumo, por exemplo, me vestir como as meninas. Não tenho nada contra também as pessoas que não gostam de utilizar, vou tirar esse filtro, né? Eu não tenho nada contra as pessoas que optam em a assessora se vestir de uma cor diferente. Isso também não deixa de ser um padrão, desde que seja um modelo igual ao que as meninas estejam usando, né? Assim também como a gente sempre tem o uniforme para aquele momento da montagem, que não dá para ser o mesmo uniforme, porque tem que ser um uniforme que as meninas consigam ter agilidade, que seja um uniforme mais fácil de manipular qualquer coisa. Então a gente sempre tem um uniforme mais padrãozinho, mais simples para o processo de montagem. Então, gente, antigamente o uniforme, ele era uma peça de trabalho apenas. Mas hoje a gente vê que a evolução veio da moda, que é uma junção também com tudo que a gente executa, com o belo. E aí vem as estratégias de marketing também, que sempre dizem muito sobre os uniformes. Então a gente percebe que o uniforme, ele deixou um pouco de ser apenas uma peça de trabalho. Ele passa a ser também um diferencial dentro do seu negócio. Ele passa também a ser um meio de comunicação com as pessoas, de quem é aquela equipe que está ali atuando. Então, dentro dos meus eventos, todo mundo identifica a nossa equipe. Isso é fato. A gente tem vários modelos de uniforme, mas a gente tem sim o cuidado de escolher aquele que vai ser funcional para aquele momento, tá? Teve uma pergunta curiosa essa semana no Pergunte-me, né, que a gente tem no Stories, que me perguntaram: Patrícia, como que você faz para escolher o uniforme? Eu tenho vários modelos de uniforme, gente. Eu não consegui... Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Não sei se eu vou localizar, mas eu tenho vários modelos de uniforme. E dentre esses vários modelos, eu permito que a minha noiva escolha, tá? Então, o cliente, ele tem sim a possibilidade. Claro, vou dizer aqui mais uma vez, sei que tem pessoas que estão começando, é um investimento alto, tá? Não é barato. E outra coisa, eu já tentei ir pro barato e não deu certo, tá? Gastei dinheiro à toa nessa questão de querer economizar com um tecido mais baratinho, e aí depois que a gente vê pronto, fala, não tá com o mesmo caimento, não tá com a mesma qualidade. Então, como cerimonialista, eu gosto de vestir um pouco diferente da equipe. Sim, Lisiana, eu não acho ruim não, tá? Eu costumo colocar igual, porque eu faço o mesmo padrão, já pensei em alguns momentos se não deveria ter um como destaque. Só que a gente tem tantas coordenadoras também hoje, eu trabalho com equipes um pouco maior, então eu prefiro não ter essa diferenciação, porque às vezes tem situações que elas podem resolver e que não precisa necessariamente alguém recorrer a mim. Mas eu não sou contra quem faz uniforme diferenciado, mas mantém um padrão, porque senão as pessoas não vão te identificar. Tudo bem, você tá com rádio comunicador, isso também já é uma forma de identificação. Porque quando a gente fala em uniforme, eu não posso falar só da roupa não, tá? Eu tenho que falar aqui do uniforme como um todo, para tudo que vai auxiliar a gente na função no dia. Então, a gente tem que ter as bolsinhas das meninas, então elas usam a minha equipe, as que precisam estar de bolsinha, que na maioria são as que coordenam algumas atividades, meninas específicas. Então, essas têm que ter a bolsinha. Dentro dessa bolsinha não pode faltar alguns elementos também, eu vou falar mais pra frente. E aí a gente vem com a questão da padronização.
Preto. Eu já falei aqui, inclusive, em um outro vídeo que tá lá no nosso Instagram. Eu não tenho nada contra o preto, mas eu trabalho na praia, gente. E aí não dá, o preto não vai. Quando a gente tem eventos à noite, eu acho elegantíssimo o preto. E o preto, ele tem sim uma identidade muito forte para quem quer uniformizar e às vezes para quem tá iniciando e que não dá para investir muito em modelos, enfim. Então, o preto, ele tem isso de você conseguir colocar todo mundo igual, todo mundo de preto e identificar dentro do evento. Eu não tenho nada contra o preto, tá? Mas pro casamento na praia, ele é muito no campo, casamentos em lugares abertos. Ele não é recomendado porque realmente não fica legal. Você se destaca além de todo mundo, inclusive dos noivos. Então, o nosso uniforme, ele precisa ter o que é principal. Ele tem que estar elegante, mas ele tem que ser discreto. A gente tem que sim ter o cuidado com as cores, ter o cuidado com a paleta de cores das madrinhas, para de repente você não estar com a sua equipe no evento vestida como se fossem as madrinhas, né? Ou seja, misturar um pouco isso. Tem que ter um pouquinho dessa atenção em relação também à paleta de cores das madrinhas. Eu olho muito isso, porque é difícil, né? Às vezes a noiva quer o azulzinho e você tem um uniforme azul apenas. Então aí, nessa situação, é melhor você optar por aquele que é uma cor neutra mesmo, ou então o preto. Geralmente o begezinho é muito difícil, tem paleta de cores de madrinhas de bege, e é uma cor bem neutra. O cinza, eu gosto também, um cinza bem clarinho, discreto, para quem vai fazer casamento em lugares abertos, tá? E aí a gente vai falar agora, vamos lá, vamos esquematizar, né? Hoje eu tô meio acelerada. Vamos falar do uniforme total. Então, não tem problema nenhum se for um vestido, desde que não seja curto. Evitem o curtinho, tá? E eu digo isso porque a gente sabe, por exemplo, eu já vi alguns cerimoniais que usam a saia lápis, né? Aquela saia justinha. Eu acho bonito, acho elegante. A depender do evento, por exemplo, alguns eventos corporativos eu uso muito. Mas já vi, por exemplo, ter aquela fendazinha, aquele rasgadinho no fundo da saia e que às vezes no movimento as meninas ficam desconfortáveis e pode gerar uma situação que não é legal. Outro ponto, decote. Evitem, gente. A gente tem que ter pelo menos aqui, ó, nessa altura, tá vendo? Não precisa também tá aqui não, viu? Por favor. Não é pra botar na sua equipe, vestir ela de burca, não, tá? Não se trata disso. Eu tô falando da gente evitar tudo que sensualize e tudo que desperte dentro de convidados que estão dentro da festa, um olhar. E que, gente, não é um olhar malicioso, não. É porque até a gente se observa. Se a gente tá numa rua caminhando e vê alguém que vem com uma roupa chamando a atenção, você vai olhar. Isso é normal, tá? Então, assim, na verdade, evitar esse tipo de constrangimento com o convidado. Então, transparência é um outro ponto. Aconteceu, por exemplo, uma vez que eu comprei um tecido bem fininho e ele era fácil, porque também tem que ser prático no lavar e no secar. Então, aconteceu de alguém derramar uma bebida em uma das minhas atendentes. Aquele vestido rapidinho no banheiro, ela vai lá, lava, seca, porque é um tecido que seca muito rápido. Mas eu comprei numa cor clara e ficou muito transparente. Eu abortei ele até a gente fazer um forro, e um forro que cobrisse mesmo, porque mostrava, né, na luz, porque na hora que a gente provou tava perfeito. Quando a gente foi pra festa no dia, que era durante o dia na praia, tava super transparente. E eu falei, não, meninas, corre, eu sempre tenho um segundo dentro do carro, para qualquer imprevisto a gente ter, né, um segundo uniforme ali. E aí todas mudaram os uniformes por conta de estar transparente. E foi algo que na hora que a gente fez, na luz de dentro do ateliê, não foi percebido isso, tá? Eu tenho uniformes também que foram comprados em lojas de repartição. A gente acha muita camisetinha bonitinha, que você pode fazer uma composição legal. Eu gosto de saias midis, eu acho que ela dá movimento, leveza. E eu acho muito bonito também, quando a equipe ela tá nesse movimento, que o tecido vai junto também. É bonito, é elegante, sabe? Eu acho que compõe bem. Eu tenho um uniforme, que eu vou voltar aqui e mostrar pra vocês, que é o que tá lá na nossa... Esse uniforme aí. Esse uniforme, gente, ele já foi motivo de comentários negativos em relação a ele. De um profissional de etiqueta, né, que a gente chama. Então, ela fala regrinhas de como se vestir, e ela criticou. Se vocês olharem, ele não é um tecido brilhoso, como ela diz na matéria. Ele não tem uma fenda exagerada, uma lágrima exagerada. Se você olhar, uma lagriminha que a gente colocou só mesmo para dar um charme na roupa. E essa fitinha que a gente usa é para conseguir segurar um rádio, né? E as meninas, quando não precisarem estar o tempo todo com a bolsinha, elas conseguem prender o rádio nessa fitinha.
É um tecido super leve, o vestido tem movimento, não atrapalha em momento algum a gente. E eu vou te dizer, é o vestido que as noivas mais querem. Eu já tentei me ver livre desse vestido para a minha equipe, mas as noivas querem sempre ele. Então, como é que eu faço nessa definição do uniforme no dia? A gente sempre consulta a noiva, pergunta para ela, manda para ela todos os nossos modelos de uniforme e pergunta qual que agradaria, que ela gostaria que estivesse no dia para ser usado. E aí a gente opta por aquele que a noiva quis. Isso é tão bom. Você gera para a noiva você cria diante da sua noiva a valorização do gosto dela. Ela fala, nossa, ela se preocupou até com o uniforme. Então, no início eu não fazia isso, depois fiz com uma noiva e percebi que foi maravilhoso ter feito dessa forma. Acho lindo, todo mundo. Gente, eu acho que meu dente tá sujo de batom. Isso acontece, viu, no dia das festas. As meninas ficam regulando, tá de batom. Bom, como é a sua bolsinha cartucheira? Eu não gosto da cartucheira. Não gosto da cartucheira porque eu acho que para um evento como casamento, eu gosto para os eventos corporativos. Para evento como cerimônia, eu gosto o de alcinha mesmo. A bolsinha pretinha, eu posso até pegar, eu tenho uma da Arezzo, tem da Schutz, e ela não é uma bolsa cara, tá? Que dá pra você ter aí umas 4 bolsas. Eu vou dizer pra vocês, eu tenho em média 6 uniformes e vocês precisam avaliar isso também. Quantos uniformes eu preciso ter? Outra coisa, gente, que é uma loucura, tamanho. Eu tenho meninas maiores, menores. Então, por exemplo, macacão é sempre um problema. Porque o macacão é difícil de você conseguir adaptar no tamanho de uma menina e de outra. Então, é isso mesmo, eu acho grosseira a cartucheira. Então, é importante a gente lembrar que o uniforme das meninas, a bolsa, eu acho que ela dá mais elegância do que aquela cartucheira. De verdade. A bolsa não me incomoda ao levantar e abaixar, não. Eu acho que na prática do dia a dia a gente vai pegando esse ritmo, entendeu? Então ela não me atrapalha. Eu fixo bem e eu costumo prendê-la com o prendedorzinho do fone. Que os fones hoje ele vem e tem um prendedor. Eu geralmente prendo com o prendedorzinho a alça dela no vestido para poder me dar mobilidade, tá? Uso de pochete, eu não gosto. Depende, né, do uniforme. Por exemplo, se eu tenho um uniforme mais leve, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, gente. Desculpa, eu tinha que ter separado o material, mas depois a gente vai mandar pra vocês algumas imagens. Então, deixa eu ver aqui nessa foto, se eu até postei hoje essa foto. Você tá vendo a alcinha aqui, gente, da bolsa? Eu tô prendendo a joia dos pés da noiva e a bolsinha tá ali do lado. Ela tem que estar lateralizada, não dá pra levar ela como uma alcinha com, né, a gente de ladinho, não. Tem que ser atravessada mesmo, que vai te dar esse conforto, sem sombra de dúvida. Eu vi que perguntaram aqui sobre o sapato, qual você prefere. Gente, eu cometi todos os erros do início. E que bom que vocês estão aqui me ouvindo para não cometerem o que eu cometi. Quando eu entrei no mercado de casamento, eu pesquisei muito uniformes e eu queria uma coisa diferenciada. E aí nós fomos pro nosso primeiro evento. Nesse primeiro evento, vou contar pra vocês o que aconteceu. Todas as minhas meninas estavam usando salto. Eu vou pegar o salto pra vocês verem, pra vocês entenderem o que eu estou falando. Gente, era isso aqui. Tá vendo? Desconforto total. Não recomendo. Ó, esquece isso aqui, ó. Salto. Esqueçam salto. Não dá, gente. Não tem como trabalhar de salto. A não ser que você esteja num evento corporativo, onde você vai precisar ter um outro padrão de cerimonial. Mas eu não recomendo sapato alto. Usem as sapatilhas. E olha, gente, não existe nada mais desconfortável do que um sapato que tá incomodando, que tá apertado. Então, o sapato, eu sempre digo às meninas, pega aquela sapatilha que é mais confortável pra você. No nosso caso, que nós trabalhamos na praia, não tem jeito. A gente tem que optar pela sandalinha rasteira. Não tem outra forma. Eu tenho revisto muito essa questão de sapato. Eu comecei agora a adotar o Total Comfort para as meninas. Porque, gente, no outro dia, o que a gente sente de mais dor é a panturrilha. Porque a gente começou a perceber que com muitos eventos todo final de semana, estar com o pé completamente reto, pisando e fazendo esse movimento a noite toda, isso é doloroso no outro dia. Então, a minha equipe começou a reclamar e aí a gente está adotando agora a sandalinha Total Comfort. Essa é a melhor para quem tem casamentos em campo, na praia, que a areia para sapatilha não rola também. Mas para quem tá nas festas em salão, opte pela sapatilha, é muito mais confortável. Então, eu acho que é a melhor alternativa. Não busca inventar muito também não e olha, esquece o salto. Porque primeiro, dentro da igreja, o salto, se você tiver com uma atendente que essa proteção aqui do salto soltou, ela vai ficar assim durante a
cerimônia, caminhando de um lado pro outro. Só escuta o toque-toque do sapato da equipe. Então, gente, não faz isso. Eu já fiz, tá? Fiz e, meu Deus, eu tinha que andar patinando pra poder não fazer barulho dentro da igreja. Silêncio total e eu precisando me locomover da frente pro fundo da igreja e não podia correr, ou não é nem correr, porque não é elegante correr também, tá? Mas eu digo acelerar o passo, porque fazia esse barulho que é super incômodo pra quem tá ali sentado, atento ao que tá acontecendo na cerimônia. Então evitem isso, porque a gente sabe que incomoda demais, o sapato tem que ter conforto também. Profissional de etiqueta, né, que a gente chama. Então, ela fala regrinhas de como se vestir, e ela criticou. Se vocês olharem, ele não é um tecido brilhoso, como ela diz na matéria, ele não tem uma fenda exagerada, uma lágrima exagerada. Se você olhar, uma lagriminha que a gente colocou só mesmo para dar um charme na roupa. E essa fitinha que a gente usa é para conseguir segurar o rádio, né? E as meninas, quando não precisarem estar o tempo todo com a bolsinha, elas conseguem prender o rádio nessa fitinha. É um tecido super leve, o vestido tem movimento, não atrapalha em momento algum a gente. E eu vou te dizer, é o vestido que as noivas mais querem. Eu já tentei me ver livre desse vestido para a minha equipe, mas as noivas querem sempre ele. Então, como é que eu faço nessa definição do uniforme no dia? A gente sempre consulta a noiva, pergunta para ela, manda para ela todos os nossos modelos de uniforme e pergunta qual que agradaria, que ela gostaria que estivesse no dia para ser usado. E aí a gente opta por aquele que a noiva quis. Isso é tão bom. Você gera para a noiva você cria diante da sua noiva a valorização do gosto dela. Ela fala, nossa, ela se preocupou até com o uniforme. Então, no início eu não fazia isso, depois fiz com uma noiva e percebi que foi maravilhoso ter feito dessa forma. Acho lindo, todo mundo. Gente, eu acho que meu dente tá sujo de batom. Isso acontece, viu, no dia das festas. As meninas ficam regulando, tá de batom. Bom, como é a sua bolsinha cartucheira? Eu não gosto da cartucheira. Não gosto da cartucheira porque eu acho que para um evento como casamento, eu gosto para os eventos corporativos. Para evento como cerimônia, eu gosto o de alcinha mesmo. A bolsinha pretinha, eu posso até pegar, eu tenho uma da Arezzo, tem da Schutz, e ela não é uma bolsa cara, tá? Que dá pra você ter aí umas 4 bolsas. Eu vou dizer pra vocês, eu tenho em média 6 uniformes e vocês precisam avaliar isso também. Quantos uniformes eu preciso ter? Outra coisa, gente, que é uma loucura, tamanho. Eu tenho meninas maiores, menores. Então, por exemplo, o macacão é sempre um problema. Porque o macacão é difícil de você conseguir adaptar no tamanho de uma menina e de outra. Então, é isso mesmo, eu acho grosseira a cartucheira. Então, é importante a gente lembrar que o uniforme das meninas, a bolsa, eu acho que ela dá mais elegância do que aquela cartucheira. De verdade. A bolsa não me incomoda eu levantar e abaixar, não. Eu acho que na prática do dia a dia a gente vai pegando esse ritmo, entendeu? Então ela não me atrapalha. Eu fixo bem e eu costumo prendê-la com o prendedorzinho do fone. Que os fones hoje ele vem e tem um prendedor. Eu geralmente prendo com o prendedorzinho a alça dela no vestido para poder me dar mobilidade, tá? Uso de pochete, eu não gosto. Depende, né, do uniforme. Por exemplo, se eu tenho um uniforme mais leve, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, gente. Desculpa, eu tinha que ter separado o material, mas depois a gente vai mandar pra vocês algumas imagens. Então, deixa eu ver aqui nessa foto, se eu até postei hoje essa foto. Você tá vendo a alcinha aqui, gente, da bolsa? Eu tô prendendo a joia dos pés da noiva e a bolsinha tá ali do lado. Ela tem que estar lateralizada, não dá pra levar ela como uma alcinha comum, né, a gente de ladinho, não. Tem que ser atravessada mesmo, que vai te dar esse conforto, sem sombra de dúvida. Eu vi que perguntaram aqui sobre o sapato, qual você prefere. Gente, eu cometi todos os erros do início. E que bom que vocês estão aqui me ouvindo para não cometerem o que eu cometi. Quando eu entrei no mercado de casamento, eu pesquisei muito uniformes e eu queria uma coisa diferenciada. E aí nós fomos pro nosso primeiro evento. Nesse primeiro evento, vou contar pra vocês o que aconteceu. Todas as minhas meninas estavam usando salto. Eu vou pegar o salto pra vocês verem, pra vocês entenderem o que eu estou falando. Gente, era isso aqui. Tá vendo? Desconforto total. Não recomendo. Ó, esquece isso aqui, ó. Salto. Esqueçam salto. Não dá, gente. Não tem como trabalhar de salto. A não ser que você esteja num evento corporativo, onde você vai
precisar ter um outro padrão de cerimonial. Mas eu não recomendo o sapato alto. Usem as sapatilhas. E olha, gente, não existe nada mais desconfortável do que um sapato que tá incomodando, que tá apertado. Então, o sapato, eu sempre digo às meninas, pega aquela sapatilha que é mais confortável para você. No nosso caso, que nós trabalhamos na praia, não tem jeito. A gente tem que optar pela sandalinha rasteira. Não tem outra forma. Eu tenho revisto muito essa questão de sapato. Eu comecei agora a adotar o Total Comfort para as meninas. Porque, gente, no outro dia, o que a gente sente de mais dor é a panturrilha. Porque a gente começou a perceber que com muitos eventos todo final de semana, estar com o pé completamente reto, pisando e fazendo esse movimento a noite toda, isso é doloroso no outro dia. Então a minha equipe começou a reclamar e aí a gente está adotando agora a sandalinha Total Comfort. Essa é a melhor para quem tem casamentos em campo, na praia, que a areia para sapatilha não rola também. Mas para quem tá nas festas em salão, opte pela sapatilha, é muito mais confortável. Então eu acho que é a melhor alternativa. Não busca inventar muito também não. E olha, esquece o salto. Porque primeiro, dentro da igreja, o salto, se você tiver com uma atendente que essa proteção aqui do salto soltou, ela vai ficar assim durante a cerimônia, caminhando de um lado pro outro. Só escuta o toque-toque do sapato da equipe. Então, gente, não faz isso. Eu já fiz, tá? Fiz e, meu Deus, eu tinha que andar patinando para poder não fazer barulho dentro da igreja. Silêncio total e eu precisando me locomover da frente pro fundo da igreja e não podia correr, ou não é nem correr, porque não é elegante correr também, tá? Mas eu digo acelerar o passo, porque fazer esse barulho que é super incômodo para quem tá ali sentado, atento ao que tá acontecendo na cerimônia. Então evitem isso, porque a gente sabe que incomoda demais, o sapato tem que ter conforto também.